Bom dia. Hoje eu pensei em fazer um short sobre o que eu quero dizer, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo, então vocês vão ter que me aturar aí, sei lá, por uns 5 minutos para um bate-papo que eu tenho que fazer com vocês sobre essa história de avaliação, né? E vamos para o começo da conversa, tá? Sendo professor, as duas coisas mais chatas que tinha para fazer era avaliar aluno e preencher diário. Eu era famoso por ter uma briga enorme para fazer diário, né? Eu espero que hoje os diários na maioria das escolas já seja eletrônico, né? Porque você ficar fazendo aquilo no braço é chatíssimo. Mas a minha conversa hoje é sobre avaliação, tá? Então, eu fui um camaleão durante a minha carreira, porque no começo, os primeiros anos dando aula, eu pensava que nota era uma coisa que o aluno conquistava e ponto final, né? Que a gente tinha que respeitar a nota que o aluno conseguiu, seja fosse ela boa ou ruim, e era o que ia para o diário e não tinha muita conversa. Eu tinha acabado de sair da academia militar, então estava bem convicto daquilo, levava muito a sério a coisa de cantar um hino nacional no começo da aula, uma vez por semana, essa coisa toda. Hoje não tenho mais essa mesma mentalidade, tá? Eu levava muito a sério a questão de nota, muito a sério as questões anti-escola, inclusive criava até umas situações às vezes divertidas, né? Porque eu costumava levar os alunos para fora de sala de aula no dia da prova, espaçava as carteiras deles o máximo possível. Normalmente eu não ficava de frente para os alunos, sempre atrás, para eles não saberem quem eu estava fiscalizando. Tinha uma neurose enorme sobre cola. E me causa realmente um incômodo essa história de cola, porque aonde a cola, a avaliação é mal feita. Não tem jeito, né? É aquela velha história de o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, a escola finge que é de alto nível e os pais fingem que estão satisfeitos porque, no final das contas, você consegue uma nota que não corresponde à realidade, né? Então, eu sempre costumei dizer de que chutar é uma arte e colar é desonesto mesmo. Então, uma das primeiras convicções que eu estabeleço é o seguinte: prova de múltipla escolha, o aluno marcou certo, o ponto é dele. Ah, mas o cara tem que demonstrar, se tem que demonstrar. Na minha opinião, a prova tem que ser discursiva. O lance é que prova discursiva dá muito trabalho para o professor. Aí o professor quer que a prova seja múltipla escolha, o aluno tem o trabalho de mostrar ali na conta. E eu sou contra isso porque, quando eu era aluno, eu sofria muito com isso. Porque, primeiro, que eu nunca colei. Acreditem se quiser, não é uma questão de moralidade, não. Eu sou medroso, né? Eu achava que se eu colasse, ia ficar assim na minha testa. Um letreiro, bandido, sabe? Então não conseguia. Não consigo colar, tá? Eu acho que se por um acaso a coisa não está funcionando bem, eu tenho que desbaratar o sistema na base da porrada, aprendendo até as coisas que eu não concordo muito. Mas seguindo, eu tenho dois caminhos paralelos na minha vida, um sendo bombeiro, outro sendo professor. Sendo bombeiro, eu entendo que certas coisas a pessoa tem que saber de cor. Não tem tempo de procurar num breviário, num dicionário, numa tabela, no computador, no Google, o que você tem que fazer como protocolo. Então, vai acontecer um acidente, acontecer um incêndio, tem que estar tudo na tua cabeça. A gente falava, tem que estar na massa do sangue. Eu sempre gostei dessa expressão. Então é treinamento, 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 treinamento com constante avaliação, e qualquer coisa errada tem que ser chamada a atenção. Vai fazer rapel, aquela coisa de a gente ficar gritando lá, centro, mola, corda, 1, 2, 3, isso tem que ser, né? Porque se por um acaso você errar, alguém morre. Simples assim, você tem que saber. Então, essas avaliações,
elas cobram um preço muito alto. Inclusive, sobre a instrução no Corpo de Bombeiros, o Coronel Caldeira falou uma coisa que é inesquecível. Tá? Quem não quer aprender sendo bombeiro é suicida. O que faz, então, a pessoa que tem a obrigação de dar instrução e não dá instrução? Então, poxa, primeiro ano de aspirantado é dando instrução o tempo todo. Né? Instrução é fundamental. E fica aquela coisa assim, um outro problema da avaliação da instrução operacional é que o cara já sabe. Você está ensinando para ele uma coisa que o cara já sabe. Mas sabe mesmo? Se não sabe um detalhe, alguém morre. Então, azar se já sabe. Tem que treinar, treinar, treinar. Por outro lado, lá vou eu dar aula principalmente de física, matemática, às vezes inglês e geometria analítica principalmente. Aí, com o tempo, eu fui mudando a minha visão do que era avaliação. Porque o primeiro passo de uma avaliação é você entender a intenção do avaliador. O que o avaliador quer, até onde o instruendo, o aluno tem que chegar. Aí você tem o primeiríssimo parâmetro. E com esse questionamento eu falei o seguinte, legal, eu dou aula de física. Digamos que eu vá estudar biologia. Eu não conheço o ciclo de Krebs. Sinto muito. Né? É importante? É importantíssimo. Mas a única coisa que eu sei sobre o ciclo de Krebs é que é um processo de transferência de energia. O que para mim, como físico, é o suficiente. Se por um acaso eu precisar saber o que é o ciclo de Krebs, eu vou perguntar a um especialista, eu vou perguntar para um biólogo. Beleza? Então, eu não vejo sentido de que uma pessoa com conhecimento de nível médio tenha que saber ciclo de Krebs. Tá? Da mesma forma, o que é necessário saber de física? Né? Gente, e é engraçado que todo mundo hoje, principalmente... Não vou falar da área, não. Isso aí é uma transformação quântica. Pessoal, eu não entendo física quântica. Digo com a maior tranquilidade. E eu acho engraçado as pessoas que não são da área de exatas falando sobre física quântica como se soubessem o que é. Tem até uma lenda, aqui a Tiquiti está querendo atenção, tem até uma lenda de que quando um desses, foi o Planck, não sei, falaram para ele que assim, é verdade que só 5 pessoas sabem sobre física quântica. O Planck falou que assim, quem são as outras 2? O Planck, né? Acho, não sei se foi ele não, mas enfim. Então, o que é necessário saber sobre cultura geral? E eu tive um impacto muito grande quando eu estava lecionando no ensino médio e dei de cara com uma aluna especial. Muito bacana você ter alunos especiais na sala de aula. E a prova que ela fazia, ela tentava usar a regra de 3 em tudo. Aí eu pensei assim, de que forma é diferente de 90% dos alunos? Quase todo mundo tenta resolver as provas de física usando a regra de 3. E se enrolam terrivelmente quando a questão de conhecimento teórico, porque não pode usar a regra de 3 em conhecimento teórico. Então, o que as pessoas precisam saber? A partir daí, eu criei um sistema que eu chamava de avaliação da gentileza. Tudo o que o aluno fizesse de bom, eu procurava avaliar de maneira positiva. Porque se ele não aprendeu naquele determinado instante, estava muito claro para mim que o aluno estava no caminho de aprendizado. Existia até uma lenda de que eu não reprovava ninguém. Para eu reprovar um aluno de ensino médio, eu tinha um critério, que era um tripé. Tinha que não saber nada, tinha que não querer saber nada e tinha que me criar problema em sala de aula.
Se qualquer uma das 3 coisas não acontecesse, o aluno passava comigo. E aí sim eu podia falar para eles, vocês não precisam colar. Porque eu estou avaliando o meu trabalho também, para saber de que forma eu posso melhorar, né? Mas isso é muito difícil colocar na cabeça das pessoas. O aluno quer aquele notão para mostrar para a sociedade, para os pais, para ganhar uma bicicleta no fim do ano, né? E é algo difícil colar, né? Então, eu penso que a gente tem que entender a intenção do avaliador. Tem até a história da Márcia de Whindersson, que dava nota 10 para todo mundo, e era a Cida Almeida que dava 0 para todo mundo, e um dia perguntaram para elas, por que você sempre dá 10? Aí a Márcia de Whindersson contou, eram os jurados de programa de calouros, né? Deixa eu contextualizar vocês que é referência de velho. Eu dou sempre 10 porque um dia eu passei numa situação dificílima e o público me aplaudiu. Ela esqueceu a letra de uma música e ficou solfejando, se não me engano, Yesterday. E a Aracide Almeida falava assim, ó, o mundo da música é muito difícil. Se você não tem talento, vá fazer outra coisa, porque aqui você está perdendo tempo. Então, 2 pessoas que faziam com seriedade, uma delas estava quase sempre 0 e a outra sempre dava 10. Qual era a intenção delas? Qual é a intenção do avaliador? Qual é a sua intenção quando você avalia? O que você quer que seu aluno aprenda? Qual a sua intenção quando você é avaliado? Você quer participar de uma farsa ou você quer participar de um aprendizado? Bem, é isso. E como eu digo sempre para vocês, lute, persevere e vença.